Oi, pessoal! Após um breve recesso, uma pausa, estamos aqui novamente no estúdio da 92 FM para mais uma gravação do podcast Ela Pode. Aquele podcast que vocês já conhecem e que conta a história de mulheres inspiradoras. E aí a gente voltou, pessoal, porque a gente tem um caso, né, uma história aqui para compartilhar com vocês, muito interessante, e que fez jus a esse retorno, né, do podcast, da gravação de mais um episódio. A minha convidada é uma pessoa muito especial, vou apresentar para vocês rapidinho. E o podcast, né, o podcast Ela Pode, é um podcast em parceria da 92 FM com a Exuberância. E o objetivo maior, né, é a gente compartilhar histórias para motivar pessoas, mulheres, homens, jovens, a correr atrás dos seus próprios objetivos, seguir os seus próprios sonhos, né, como a minha convidada aqui vem fazendo com muito primor. Certo? E para entrevistar essa pessoa, eu tenho uma ajuda de uma pessoa aqui também, um reforço forte, que vocês já conhecem. Oi, gente! É um prazer estar aqui no Ela Pode. Gente, eu estou muito animada. Eu não sei se eu vou conseguir me conter com essa animação toda. Eu estou com muitas perguntas. Porque nos bastidores a gente já começou a conversar com a entrevistada, né, do dia. E, para quem não sabe, meu nome é Lu Porto, tá? Vocês me conhecem já, né, gente? Por favor, né? A Lu já está cativando a gente aí, né, com os trabalhos dela na rádio. E é muito bom estar aqui agora entrevistando. Posso falar o nome? Pode falar o nome. A Paty. Não assim, é íntimo, né? Paty é íntimo, né? Pra gente, a Paty. Mas é a Patrícia Dias. A Patrícia Dias é treinadora de corrida, é personal trainer, né, formada em educação física e maratonista, né? Ela é corredora também, maratonista. A Patrícia, a gente já se conhece há um tempo. A Patrícia estava na minha lista já de pessoas, né, que eu queria trazer para compartilhar a história dela, porque a história dela é muito interessante, muito legal. Só que agora ela realizou um feito, né, que realmente fez todo sentido chamar a Patrícia aqui e motivou também a gente a fazer esse retorno aqui né, reunir de novo aqui no Ela Pode. E, Patrícia, eu queria que você se apresentasse, né? Como é que você gostaria que as pessoas soubessem quem é a Patrícia? Aí você se apresenta do jeito que você gostaria que as pessoas te conhecessem, né? Ótimo. Meu nome é Patrícia, né? A Renata já adiantou, sou treinadora de corrida, é a parte que eu mais amo na minha vida. Sou personal. E o Paty Running, sou conhecida assim. Aqui em Formosa e região é Paty Running. Nome artístico. Sim, e me colocaram esse nome. Eu participava de muitas provas em Brasília e um grupo de amigas me chamou para fazer um revezamento. Nesse revezamento, cada uma tinha um nome lá e todo mundo me chamava de Paty de Formosa. Vocês sabem, Paty de Formosa. Aí pegou. E aí, no dia de fazer a inscrição, elas falaram assim, qual nome a gente vai colocar aqui? Aí eu, gente, coloca aí Paty de Formosa. Aí elas, não, vamos colocar Paty Running. E aí pegou. Desse dia em diante, eu ainda não tinha assessoria. E aí, depois a assessoria acabou levando o meu nome, mas todo mundo em Brasília, nesse ramo da corrida, me conhece por Paty Running. Aqui em Formosa também, quando não é Paty Running, é Paty da corrida. E Paty não é mais só para os mais íntimos. A galera que me segue no Instagram acaba chamando de Paty também. Que se sentem íntimos também, né? Sim. Você sabe que eu não falei essa segunda parte, porque eu não sei falar, né? É só Paty para mim, porque é running. Paty Running. Deixa só a parte. Mas tem mais coisa aí que a Patrícia é, né? A Patrícia conta aí pra gente. A Patrícia tem uma família linda também, né? Patrícia é mãe, esposa. Sou mãe de 2, sou esposa, enfim. Isso tudo, essa bagagem toda que a gente carrega quando a gente é mulher, né? Tem toda uma vida por trás da nossa profissão. A galera que me segue no Instagram, eu costumo compartilhar muito nos meus stories essa rotina. Filha adolescente não gosta muito de aparecer, mas o pequenininho cresceu já na assessoria. O pequenininho veio praticamente junto com a assessoria.
Então, ele acha o máximo quando tem os eventos de corrida. Ele, vai ser que horas? Ele sempre está dentro do carro dormindo para depois acordar para a gandaia. Está sempre todo mundo junto. Não foi sempre assim, não. No início, a gente sabe que não é fácil quando a gente é mulher. Mas essas pequenininhas são bravas, viu? Ela coloca todo mundo ali no eixo, ela põe toda a família para ajudar, para participar. Eu falo que quando a gente tem persistência em algo, a gente acaba carregando o bonde com a gente. Mas não era assim no início. Todo mundo não era agregado na corrida lá em casa, não. Era só eu mesmo. E a corrida começou ali por diversão. Não foi sempre corrida, né? Não, não foi sempre corrida. A corrida ela passou a fazer parte da sua vida após um determinado momento da sua vida, sim, né? Conta pra gente, eu sempre gosto de pedir pra pessoa, pra nossa convidada, contar a história desde quando era pequenininha, assim, sabe? Onde você nasceu, como foi a infância, como que os eventos da sua vida te trouxeram até hoje. A Paty lá de trás nunca praticou atividade física. Não cresci em uma família que tinha a cultura da atividade física. Nunca pratiquei nenhum tipo de esporte quando era criança. E vim, né? Menino criado com vó, com mãe, com todo mundo comendo errado a vida inteira. Uma hora isso reflete. Aí veio a fase do casamento. E aí eu queria, por tudo, emagrecer. E assim como acho que 90% das alunas mulheres me procuram, o objetivo é sempre o mesmo, emagrecer. E lá fui eu. Falei para o meu professor na época, eu quero emagrecer. E aí surgiu uma corrida aqui em Formosa. Primeira corrida... Você já morava aqui? Morava aqui. Primeira corrida cronometrada aqui em Formosa. E aí eu falei, opa, vou participar desse negócio aí. E comecei a correr e comecei a ver que o resultado era bom. Não sabia nada, não entendia nada. Na cidade não tinha treinador de corrida. E aí comecei na louca, assim, não era um boom de internet igual é agora. Você olhava, você não encontrava coisa de corrida muito fácil. Tinha ali as revistas da época, né? Revista, gente, da época. Tinha ali Ativo e tal, mas era impresso, material impresso. Não tinha muita coisa assim, não. Isso eu estou falando de 2013, 2012, 2013, que começou minha preparação ali para casamento. E aí eu comecei a ter esse resultado assim, com a corrida. Era uma atividade que meu corpo não estava acostumado e o resultado veio rápido. E junto vieram muitas dores, a falta de conhecimento. Sofri pra caramba, coisinhas que parecem muito pequenininha para os outros, mas para quem está querendo seguir mesmo no esporte incomoda, assaduras, canelite, tudo isso eu tive. E hoje as pessoas me veem correndo e falam, é muito difícil. Sim, eu sei, é muito difícil, mas hoje em dia já tem muita coisa, muito caminho para facilitar ali para a gente. Muita tecnologia para poder ajudar, né? Sim, hoje em dia eu consigo pegar um aluno do zero e evoluir ele muito rápido em 3 meses. Na minha época não foi assim, foi muito difícil. E aí, dei sequência aí, essa corrida, casei. Eu me lembro como hoje eu fui... quem é daqui de Formosa se recorda da Dona Hilda, dos vestidos de noiva. Quando eu cheguei, Dona Hilda veio me mostrar os vestidos e tal. E eu olhei e não gostei de nada. E eu já estava no processo de querer emagrecer. Aí eu já tinha desistido, já ia embora. E aí ela veio e falou assim, olha, eu tenho um vestido aqui. Tem bastante tempo que eu comprei, mas ninguém nunca usou porque não serve. E ele é todo de renda, não dá para fazer ajuste. A pessoa tem que entrar dentro e servir como uma luva. E eu lembro que eu olhei para esse vestido, lembrei das minhas corridas e falei assim, para mim mesma, é só eu correr mais. É esse vestido que eu quero. E aí eu achava que correr mais era tipo correr todos os dias. E aí eu comecei literalmente a correr todos os dias. Começou na doida, né? Sim, e com foco na corrida que ia acontecer na cidade, no emagrecimento para o casamento e agora o foco no vestido. Fui, meti a louca e correndo. Lembro que na época todas as minhas amigas que treinavam comigo se machucaram
E no dia da prova, só eu participei, só eu não estava lesionada. Acho que o fator idade contribuiu naquela época. E a sorte, né? E a sorte. Contei com a sorte. E aí, no dia do meu casamento, eu lembro que 15 dias antes do meu casamento, eu vesti o vestido e ficou folgado. Aí eu, nossa, quase chorei de alegria, né? E tudo assim, mas aí ela falou: olha, não dá para ajustar, não. Ele era todo de renda e tal. Acho que ela não tinha tanta tecnologia assim também, igual as costureiras têm hoje. E aí eu lembro que nos últimos 15 dias eu comi sem culpa, porque eu falei assim: eu posso comer, porque o vestido tem que ficar certinho, né? Comi sem culpa. No dia do casamento eu estava com o vestido que eu queria. Então esse para mim foi o meu primeiro troféu com a corrida. Você teve o resultado que você queria. Com o vestido que eu queria. E aí depois do casamento eu dei uma pausa assim da corrida e eu senti falta. E aí eu falei assim: poxa vida, eu queria correr agora. E nessa época eu tinha salão de beleza. E eu queria muito continuar com a corrida. E aí eu tô lá de volta no meu salão, trabalhando. Aqui em Formosa? Aqui em Formosa. Aí me chegou uma cliente. Quando ela entrou, sabe aquelas atletas hipermagras de velocidade, velocista, que quando passa perto de você, você sabe que ela é atleta? Quando ela entrou no meu salão, eu fiquei olhando assim para ela. Ela vai saber, Zezé. Zezé sabe que é ela. Ela sabe que foi ela que me cutucou. E aí, quando ela entrou, eu comecei a arrumar o cabelo dela. E eu lembro que ela pintava de vermelho. E ela: meu cabelo desbota muito por causa da corrida. Aí, quando ela falou por causa da corrida, aí eu: você corre? Ela: eu corro. Na semana seguinte, eu já estava indo para Brasília correr com ela. Minha primeira corrida em Brasília, quem me levou foi ela. Ou seja, você começou por um objetivo de emagrecimento e se apaixonou pelo esporte. Isso. Você ficou quanto tempo sem correr? Você eu cheguei a ficar uns 8 meses sem correr depois do casamento. Até eu topar com a Zezé. Sim. Uma hora ou outra eu dava uma corridinha na academia, na esteira, mas não era aquela loucuragem mais igual para casar, né? E aí, não tinha também. Eu lembro que a gente saía 5 horas da manhã para correr e a gente ia para Pioné, todas as vezes, eu e mais uma amiga. E eram só nós duas. Raro a gente topar com um homem correndo, assim. Não tinha esse away igual é hoje. Você sai para correr e topa com muita gente. Não era assim. E aí, segui e com salão. Até passou muitas coisas na nossa vida, assim, né? Muitas percas. E aí eu resolvi engravidar de novo. Já estava ali correndo e tal. Falei, e me veio na cabeça assim: eu vou fechar o salão. Não é mais esse meu propósito de vida. Eu quero encontrar qual é o meu propósito. Não fazia mais sentido para mim o salão. A gente passou por uma perca muito grande na família. E quando eu voltei, eu falei: será que vale a pena? Eu trabalhava muito, eu não tinha tempo para nada, para ninguém. E aí eu comecei a pensar se realmente valia a pena. Para mim não fez mais sentido, fechei o salão e resolvi engravidar. Engravidei, corri ali até o 6º mês de gestação. Primeiro trimestre o médico não me liberou, porque eu fico muito enjoada, comecei a perder muito peso. Aí, depois, consegui correr até o 6º mês. No 6º, a barriga cresceu horrores, comecei a sentir muita dor na lombar, o médico tesourou. E eu sempre oriento, é isso que eu levo para a vida. Eu falo: olha, a gente precisa respeitar o espaço dos outros profissionais. Sempre que um médico fala: olha, não dá, eu sempre respeitei. Olha, não dá. Todas as vezes que eu fiz errado foi por falta de orientação. Mas a partir do momento que entra a orientação, eu já... Opa, tá, beleza, você está falando que não dá, parei. E aí, desse 6º mês até eu ganhar, muita crise de ansiedade, aí eu ganhei muito peso. Eu fiquei com 85 quilos. E aí ganhei o Miguelzinho. E com 27 dias de cesariana, eu pensei: cara, acho que eu estou bem, vou voltar. E aí eu orquestrava com o maridão, né? Olha, fica com ele, vou correr e já volto. E aí o cronômetro era os seios, né? O peito enchia, eu, opa, preciso voltar. E assim, eu não voltei correndo, né? Eu voltei do 0 de novo. Afinal de contas, eu ainda estava no período de resguardo, então eu caminhava, tal. E demorava mais para chegar, então era uma distancinha mais curta, ia nos horários da mamada ali, voltava e mamar para o Miguelzinho.
retornei às provas. Miguelzinho ainda estava com 3 meses. Tem fotos assim, eu bem acima do meu peso com ele. E a sua preparação sempre foi na loucura, assim? Qual foi o momento que você começou Aí ganhei o Miguelzinho, tal. Comecei a ficar mais profissional. Fechei salão nesse período. Comecei a trabalhar em uma academia da cidade como recepcionista. Você não estava estudando ainda? Ainda não. Uhum. Aí tinha parado meu curso de administração e falei para ele já assim, falei para meu marido, eu quero fazer educação física. E aí pensei, cara, é isso que eu quero para mim, eu quero fazer educação física, só que não comecei, o foco era a gravidez, né? Segundo filho, tal, foi bem planejado, a gente queria muito, então o foco total foi nisso. Quando o Miguelzinho fez 10 meses, eu voltei a estudar, e aí fui fazer educação física, estava na recepção de uma academia, e eu olhava aquela galera ali na sala de musculação, e falava, eu quero dar aula. E aí, até o ponto que eu comecei a estagiar, enfim, e dar aula na musculação. Só que eu não me encontrava ali, sabe? Não brilhava o olho tanto quanto não brilhava. A corrida. Então, eu não cheguei a ficar em uma musculação como todo profissional começa, ali 8 horas por dia na sala de musculação. Eu nunca cogitei isso para mim, assim. Eu me imaginava em outras aulas, mais dinâmica, em grupo e tal. E aí foi indo, eu falei, vamos ver o que dá, né? E o que ia aparecendo de oportunidade eu pegava, porque eu falei, eu estou começando, eu não posso escolher. E fui. E aí fui estudando sobre corrida. Essa galera que eu conheci em Brasília me inseriu em um mundo que eu não conhecia, que em Brasília já estava bem alastrado. Eu comecei com a galera da Cavaliere Esporte, era a assessoria que eu iniciei, que infelizmente o Peter Cavaliere, que era o proprietário, faleceu. E quando ele faleceu, nós todos ficou meio que órfãos. Eu mais que os demais, porque eu era meu primeiro treinador, que eu iria começar ali, estava naquela faísquinha do começo. E aí, quando ele faleceu, eu falei, poxa vida, né? E agora? Aí pensei, e agora? Falei, por que não eu estudar? Por que não eu entender sobre a corrida? E aí foi quando eu comecei a colecionar tudo de corrida que eu encontrava. Aí foi quando começou uma coisinha ou outra de corrida a aparecer, mas não ainda em mídia. Em mídia ainda não. O Instagram ainda não tinha bombado igual é hoje em dia. Ainda não. E aí eu comecei a ir mais para Brasília. E aí os grupos que eu participava já começaram meio que... eu convivia com muitas pessoas que se reuniam para correr, começaram meio que... E eu ir mais com os rapazes, porque mulher tem dessa. Os homens evoluem mais rápido por N fatores, e as mulheres, muitas delas, não acham que é capaz de acompanhá-los. Já teve vez assim, de eu sair para ir correr em Brasília, um carro com 4 homens e só eu de mulher. Uma mulher casada, com filhos, acaba que isso no início gerou muito conflito. Às vezes, nem tanto pelo lado do meu marido, mas dos outros mesmo, assim, as pessoas criticarem. E às vezes ele também não achava tão bom. E para mim treinar com as mulheres não dava, porque as mulheres se boicotavam. E eu falava, não, eu não quero correr por correr mais, eu quero correr. Se eu saía para treinar com a galera e eu via que tinha um grupinho mais ali levando na esportiva, brincando, tirando foto, eu já saía daquele grupinho e já ia para o grupinho que realmente ia correr. Uhum. E aí teve uma fase da corrida que era eu, de mulher, e o resto tudo homem. E por que você acha que tinha essa diferença assim, entre homens e mulheres? Era fisiológica ou não? Mais comportamental mesmo? Comportamental. Muitas vezes eu coloco isso para as minhas alunas assim. Às vezes eu penso que eu até peguei pesado, mas às vezes isso elas me dão um retorno de que não, eu não peguei pesado, que realmente elas precisavam. Nós mulheres, a gente já tem 1000 coisas que dificulta até a gente chegar na porta para ir treinar. Não é? Assim, hoje o meu marido corre. Se ele falar assim, eu vou treinar hoje, ele vai chegar em casa, ele vai colocar o tênis e ele vai correr.
Eu saio do meu trabalho e falo, eu vou treinar hoje. Eu chego em casa, o meu filho, mamãe, tem tarefa da escola. Minha filha, mamãe, o meu body do balé tá apertado. Mamãe, não sei o quê. Aí eu vou ajeitar isso aqui. Não, vou arrumar só mais isso aqui, vou fazer aquilo. Quando eu saio para treinar... Organizar a casa. Quando eu saio para treinar, eu já estou exausta. Então, assim, mas eu falei, mas eu vou. Eu falei que eu ia. Nem que o treino saia uma merda, eu vou. É o se priorizar. E aí, a corrida começou meio que me tirar um pouco. Eu sou muito acelerada. Nossa, ansiosa. Então, começou a ser o meu divã, o asfalto. E aí, eu comecei a descarregar tudo lá. E aí, eu fui aprendendo a organizar os meus treinos e fui entendendo mais, estudando mais sobre a corrida e foi ficando bom. Eu fui me livrando das dores. E aí a evolução começou a vir. E as mulheres que levavam meio que na esportiva, eu estou aqui para me divertir. Eu tinha um ponto de vista diferente. Era uma diversão, mas era uma diversão séria para mim. E aí, sempre, com a minha evolução, só o homem se enquadrava ali para eu acompanhar. Então, meu grupo era mais masculino. Aí as meninas, eu chegava, brincava e tudo, mas vocês sabem que quando a gente não é inserida em um grupo, começa meio que automático essa separação. Uhum. Então, começou o meu meio social ser mais de homem. E aí foi quando eu comecei a ir em provas e me destacar da forma que eu queria. Teve muito julgamento, sim, quando você acaba saindo de um grupo ali. Aquele grupo, né, muitas das vezes não vai ser as primeiras pessoas a te apoiar. E eu sempre levei muito para o lado do desafio. Eu me recordo que a minha primeira meia maratona em Brasília foi a Meia das Pontes. É uma prova que eu carrego no coração e eu tenho ela tatuada. Então, assim, não é uma prova das mais fáceis. Quem conhece sabe, eu levei ele para fazer a primeira dele lá. Não é fácil. E foi a minha primeira. Eu não sabia o que era top 30 na época. Mulher era top 30. E as primeiras 30 mulheres a cruzar a linha de chegada ganhavam a medalha diferenciada. E aí eu vi tudo aquilo acontecer, eu fiz a minha prova, claro, sofri pra caramba. E aí eu fiquei observando aquela medalha diferente. Ela brilhava mais, né? Era dourada e tal. E aí eu encostei em uma moça, eu não sei quem é, e perguntei para ela, e essa medalha é o quê? Aí ela foi me falar, não, essa medalha aqui, me explicou o que era e tal. Aí eu lembro que eu falei para mim mesma, ano que vem eu quero uma medalha dessa. Eram as 30 primeiras. E a minha posição era 83. Essa corrida, minha posição foi 83. Quantos quilômetros? 21. Uhum. Aí vim embora e fiquei com aquilo. E eles têm o hábito, as organizações, assim, quando a prova é grande, acontece a prova e 1, 2 semanas depois já começa a divulgar do ano seguinte. E eu me lembro que eu falei, eu vou. E eu vou ser top 30. E aí esse episódio foi um episódio que me marcou bastante. Eu vou contar ele, depois vou voltar no primeiro que me fez continuar com a corrida. Eu cheguei com um amigo em específico, o Andrezinho, ele sabe que ele está aqui, ó, que ele me ajudou muito na época. Ele também era estudante de educação física, só que exercia outra profissão. E eu me lembro que eu imprimi a listagem de todas as mulheres que fizeram essa prova e estava lá meu nome em negrito. Eu risquei e coloquei, André, me ajuda. Eu cheguei nessa posição aqui e eu queria chegar entre as 30. Você podia me puxar? E aí eu lembro que tinha uma pessoa atrás de mim e essa pessoa deu uma gaitada bem alta assim e falou com a amiga dela, pretensiosa ela, né? Aí eu escutei aquilo, o Andrezinho escutou, aí virou para mim e falou assim, eu vou te puxar. Mas você sabe, né, que tem... Olha, tem que... Eu, não, beleza. No some das minhas vistas que eu vou... E fomos. E eu me lembro que eu fui a 20ª a chegar. Eu costumo dizer que eu nunca evoluí em alguma coisa na minha vida
por conta de um elogio. Sempre foi por conta de alguma crítica ou de alguma dúvida. A pessoa duvidava que eu ia fazer aquilo, alguém me falou que eu não conseguiria para eu desistir daquilo, e eu fui e fiz. E olha, aí, lembra aquele período lá que eu falei, que eu fiquei sem correr e tal? A primeira corrida que eu fiz em Formosa, a segunda foi em Formosa novamente, por coincidência, a mesma corrida. Só que eu já estava bem acima do peso, porque eu tinha acabado de ganhar neném, né? Não, né? E aí, fui fazer essa corrida, 5 quilômetros de novo. Para mim, era o trem mais aterrorizante do mundo. Por isso que quando chega aluno que fala assim para mim, olha, Paty, eu queria correr, mas eu odeio correr. Falei, eu também já odiei correr. E eu não sei por que eu persisti, porque eu odiava, gente. Tinha muita dor. E aí, nesse retorno, eu fui participar dessa corrida e meus pais vieram, meus irmãos vieram para assistir e tal. E eu me lembro como hoje. E Deus é tão maravilhoso que nunca mais eu topo com a pessoa que faz isso comigo, para agradecer, né? Eu ia agradecer. Eu estava descendo a avenida tal, e peguei a Visconde. No que eu virei a rua Visconde, para quem não conhece, é uma avenida comercial daqui, né? De Formosa. E tô indo, tal, muito cansada, muito ofegante. E eu era uma das últimas mesmo. Atrás de mim só tinha umas senhorinhas e umas moças um pouco mais sobrepeso, mas eu era das últimas. E aí tinha esse moço na calçada, vindo, caminhando assim, com o cigarro dele, a barriga dele, ele bem grande já tô assim. Imaginando já. E ele veio caminhando contra. Eu estava indo e ele vindo. Aí eu lembro que ele parou assim, ficou me olhando, aí ele... Ih, gordinha, desiste, vai chegar não. Cara, eu olhei para esse homem assim, e aí eu comecei a querer chorar. E aí, se eu chorar, eu não vou dar conta de continuar correndo. E aí eu respirei fundo. Aí eu me lembro que quando eu cheguei, eu sentei na calçada assim, e tirei o tênis e comecei a jogar água nos pés, e chorei. Aí minha mãe preocupada, perguntando se eu estava sentindo alguma coisa. Eu, não, nada não. Ninguém sabia disso, acho que nem meu marido sabia disso. Eu estava chorando de raiva, eu lembrava daquele homem assim, e eu pensava, ano que vem eu vou fazer essa prova de novo, e eu vou estar bem magra, e eu não vou sofrer desse jeito. Eu pensei, e fiquei comigo, e guardei aquilo comigo. E no decorrer dos anos, não tinha uma prova que eu participasse que eu não lembrava desse episódio. E eu agradeço muito, né? Horrores, porque foi o que me fez continuar. Tem um ditado, né? Um dizer que fala, ninguém evolui só com elogio, né? Então a gente tem que aprender mesmo na vida a engolir, processar e correr atrás, né, Patrícia? E aí, quando eu recebo esse tipo de informação assim do aluno que quer começar, que fala que odeia, que não corre nada, eu falo, não, tá tudo bem. É bem assim mesmo. Basta você seguir as orientações que vai dar tudo certo. Aí, às vezes, o próprio aluno duvida dele mesmo. E assim, a maioria mulheres. Homens, às vezes, chega e fala, olha, Paty, eu quero isso, isso, isso. Eu, beleza, vamos embora. As meninas ficam, ai, mas será que eu vou dar conta? Não sei. Eu, gente, vai. A gente, mulher, a gente precisa muito colocar a outra para cima e falar, vai conseguir sim, porque eu consegui, eu vim da onde você está vindo e eu sei que vai dar certo. Não é porque eu estou aqui onde eu estou agora, que você está vendo, que eu não passei pelo que você vai passar ou o que você está passando. E tem muitas mulheres que procuram como válvula de escape. E aí, ou começam porque querem emagrecer. E eu deixo bem claro, gente, a corrida, ela é assim. Ela transforma a gente de dentro para fora. Quando as mudanças começam a ocorrer por fora, é porque por dentro você já é uma outra pessoa. E só sabe quem começa e passa por esse processo. Quem suporta, né? É a tal da resiliência que você tanto fala. Você começa acreditando que você está ali por aquilo. E não é. Quando as pessoas começam a falar, nossa, você está tão diferente, você já nem liga mais para a aparência. Você já deixou aquilo lá para trás, aquela superficialidade, há muito tempo.
Incrível. O que você tem a falar para as mulheres que, por exemplo, você é um propósito, que você falou, é um propósito que eu encontrei de vida e isso fez com que você também não parasse. Você falou sobre chegar em casa e ter tantas coisas para fazer. O que você diz para as mulheres que, assim como você, como todas nós, né, chega em casa, tem tanta coisa para fazer, cuidar de casa, de família, e que gostariam de iniciar uma atividade física, mas elas querem aquilo não como um propósito de vida, como você trabalha com isso, né? Mulheres que são normais e que querem aquilo que como para ficar mais saudável, digamos assim. Porque quando você encara como um propósito, parece que o trem fica mais firme. Não vou deixar de ir hoje porque é o meu propósito. E a mulher que fala, não é o meu propósito é outro, mas esse eu queria agregar na minha vida porque faz bem. Como essa mulher pode não desistir, não desanimar? Nossa, eu recebo essa pergunta aí todos os dias, tá? Todos os dias. Tanto no Instagram como nas aulas. Eu costumo levantar muita bola das minhas alunas com isso. Aluna, mulher, atleta, que tenha isso como propósito como eu não tenho. Todas as minhas alunas, é isso aí que você está falando. Ó. Excelente. Elas querem para agregar. E o que eu costumo dizer é, como que você vai cuidar do seu bem mais precioso se você não está bem? Então, a nossa assessoria funciona coletivo e individual. A sua planilha é individual, a gente se reúne para treinar em coletivo. Mas qual é o teu propósito? Aí eu sempre pergunto, eu sempre faço essa pergunta, e é a primeira pergunta, quem é aluno meu ou já foi, sabe que é a primeira pergunta que eu faço. Qual é o seu propósito? Eu quero isso aqui por diversão. Paty, eu quero... E no meio do caminho, pode ser que o propósito mude. E muda, muitas vezes muda, sim. E eu sigo o propósito do meu aluno. E o meu propósito é ver o meu aluno conquistar o propósito dele, porque me deixa mais feliz do que tudo. É uma realização pessoal deles que me realiza profissional. Uhum. E a maioria das minhas alunas é válvula de escape, é para cuidar melhor dos filhos, começou a se sentir muito bem, estava mal no relacionamento, a autoestima faz um boom e começa... Tenho pessoas que não tinha grupo social, não estava inserida em nenhum grupo social, e hoje nós somos o grupo social delas, e tem muitos. E no início, é bem curioso, vocês não me perguntaram, mas eu vou falar, porque no início foi bem bacana que a assessoria não tinha nome. A assessoria surgiu, eu não acreditava em mim. Eu não acreditava que eu fosse capaz de conduzir um grupo. Até quando? Até que momento você não acreditava? Até uma empresa me convidar. Não, uma empresa jogou a bola para mim e falou assim, olha, a gente queria organizar uma corrida para a empresa, para comemorar aniversário, só que a gente não queria que levasse o nome da empresa, porque se caso alguma coisa der errado, não cai sobre a empresa. E aí eu virei e falei assim para o meu chefe, beleza, eu vou ver se eu consigo alguém para fazer essa corrida para vocês. E comecei a entrar em contato com algumas pessoas que eu conhecia. Dentro de uma semana eu virei para ele e falei, olha, eu não consegui ninguém ainda para organizar essa corrida para vocês. E aí ele virou para mim e falou assim, mas no momento que eu joguei a bola, eu pensei que você fosse organizar essa corrida. Aí eu virei e falei assim, eu? Aí ele, pensa direitinho, depois você me diz. Mas isso quando? Quando o seu filho tinha quantos meses? Porque a minha linha do tempo na minha cabeça... Tinha um aninho. Com 8 meses eu sou péssima com data, mas ele tinha 1 aninho e pouco. Com 8 meses você fez aquela corrida e falou, quero estar entre as 30. Estou nessa fase aí. Então, com 1 ano e pouquinho, você ainda não acreditava nisso? Não. Em trabalhar com isso, não. Eu queria aprender para mim. Eu ainda não tinha segurança para mim. Eu sempre que eu montava algum treino para mim, eu mandava para algum amigo. E aí eu conheci pessoas fantásticas por esse caminho, né? Conheci recordistas. Fiz amizade com recordista sul-americano que eu virava e falava, não acredito que eu sou amiga dele. Não acredito. As pessoas curtiam minhas fotos. Eu, não acredito. Né? Aí eu peguei e mandava uma mensagem e tal. Não, quando ele me falou isso, que pensou em mim, eu conversei com um amigo que organizava nossas viagens para correr. Ele é bem mais maduro, né? Já tem uma experiência. E perguntei para ele. Aí ele falou assim, não, peraí, vou conseguir um amigo aqui
que vai te explicar tudo como funciona organizar uma corrida e você vai organizar essa corrida. E aí já marquei uma reunião, já saí de lá. Quando ele começou a me explicar tudo, eu olhava assim, gente, eu não dou conta disso. Mas organizei essa corrida. E essa corrida foi um sucesso. Na primeira edição dela, não levou o nome que ela tem hoje, que é a FSA. A FSA é patenteada, é um projeto meu. E no ano seguinte, ela já entrou com esse nome, porque eu acabei saindo dessa empresa e tal, e continuei com o meu projeto. Continuei organizando essa corrida. E no ano seguinte dessa corrida, que já levou o nome de FSA, surgiu as amigas querendo treinar para essa corrida. E esse mesmo amigo virou para mim e falou assim, por que você não monta uma assessoria? Aí eu falei assim, uma assessoria? Aí eu conversei com o meu marido, assim, e ele, não sei, eu não entendo nada disso para eu te falar. E aí eu comecei a conversar com meus professores na faculdade, comecei a conversar com os amigos, e as meninas, é mesmo? E aí uma amiga começou a querer treinar comigo para emagrecer para um casamento, que ela ia ser madrinha de uma amiga em comum nossa. E eu comecei a treinar ela ali, eu ainda estudando, e eu não vou fazer isso, porque eu ainda sou estudante, eu não confio e tal. E aí, quando eu decidi, falei, cara, sabia que eu podia tentar realmente dar assessoria de corrida? Só que eu mesmo me boicotei e procurei, na época, um treinador para me treinar para a minha primeira maratona. E aí, nesse treinar para a minha primeira maratona, treinei, deu tudo certo, mas muita coisa que eu estudava não condizia com o que eu fazia. E aí mas eu não vou discutir com um profissional, porque ele é formado, ele isso, tal, meu sonho era ser estagiária desse cara e tal. E não vou bater de frente, não. Ele está certo, eu vou fazer da forma que ele está fazendo. Uhum. Só que eu continuei estudando e, para mim, nada daquilo estava certo. Eu fiz a minha primeira maratona, ok, e com essa ideia aí da assessoria, mas vou estagiar com aquele cara que eu considero ele bom pra caramba. E eu não, eu sou só uma estudante. Sim. Quando eu voltei dessa maratona, foi uma chave que fez assim, virou. Mas ela virou, foi uma volta completa. Eu cheguei nesse amigo e falei assim... Eu cheguei primeiro nesse profissional e falei, olha, eu estou estudando, eu também estou estudando corrida e meu sonho é trabalhar com isso. E eu queria muito ser sua estagiária. E eu topo trabalhar com você e eu quero aprender. Eu não quero ganhar nada, não quero receber por isso. E aí eu lembro que essa pessoa me falou, tá bom, a gente está vendo alguns projetos aqui e, sem dúvida, assim que eles fossem concretizar, você vai ser a primeira pessoa que vai fazer parte com a gente. Aí passou aí uns 20 dias, eu acho, e essa pessoa começou a girar o projeto. Aí eu esperei, eu na expectativa, né? Nossa, ele vai me chamar, você é estagiária dele e tal, muito feliz e tal. Mas esse convite não foi concretizado. Eu fiquei bem decepcionada na época e procurei esse amigo novamente. A gente estava até esquematizando uma viagem para ir correr. E aí eu perguntei, falei assim, olha, sabe aquela ideia de eu ter a minha assessoria? Qual é a sua opinião em relação a isso? E ele falou assim, você sabe qual é a minha opinião. Por mim, você já estava com essa assessoria aí, tal, tal. Aí, beleza. Aluna eu já tinha. Já tinha gente me procurando para treinar comigo, por eu ter feito isso, feito aquilo, por eu estar fazendo, eu mesma fazendo. Aí, uma semana depois, eu lembro que eu contatei ele e falei assim, olha, eu estou com tanta dificuldade porque eu tenho CNPJ do salão e eu queria transferir. Para transferir, eu preciso de um nome para a assessoria. Aí ele virou e falou assim, você tem dúvidas do nome da sua assessoria? Sua assessoria está pronta, olha você aí. E ele, Patty Rani, sua assessoria está pronta. Todo mundo te conhece por esse nome, você fez seu nome.
Aí eu lembro que eu falei assim, só você não via. Mas aqui na minha cidade você não conhece. O pessoal vai achar que eu estou me achando. Aí ele virou para mim e falou assim, e você está se importando se eles acharem que você está se achando? E aí, você tem que se achar mesmo e você tem que fazer por onde se achar. E eu lembro que essa frase me levou adiante. Eu falei assim, tô nem aí pro que estiverem pensando. É esse o nome. Obrigada aí para esse amigo, viu? Que, né, incentivou tanto. E a Patrícia, ela teve uma ajudinha ali, acho que deve ter sido nesse começo também, uma ajudinha, né, assim, do acaso, que foi a pandemia, né, Patrícia? Isso. Porque teve toda aquela questão. Eu fui uma aluna da Patrícia por conta da pandemia. Porque as academias fecharam. Eu fiquei com muito medo de continuar fazendo exercício Todo mundo, na verdade, num lugar ficou com fechado. muito medo. Fiquei um tempo fazendo em casa, fiquei um tempo parada e procurei a Patrícia. Isso. A gente se encontrou, ela foi na loja, eu acabei sabendo da assessoria e falei, eu quero então, porque é ao ar livre e aí eu vou me sentir melhor, né? Eu vou me sentir mais confortável, mais segura e tal, né? E aí comecei a fazer a assessoria com ela. E realmente ela acredita na gente sem a gente acreditar. Ela dá muito incentivo, né? E fala, não, consegue, põe a gente para cima e vamos embora, você consegue, é possível, né? Vamos suportar aí o desconforto. Eu acho que o segredo é esse, né, Patrícia? É você saber suportar o desconforto. Isso. Ter resiliência para lidar com ele. Até ele diminuir e começa a ser imperceptível. Eu falo que não é o esforço, não é a força, não é a dedicação que diminui. É a força que aumenta. A força aumenta e tudo começa a ficar irrisório, né? E aí, nesse começo, por eu aprender. Eu falo que eu aprendo diariamente com as minhas alunas, mulheres, e com os homens a gente aprende a lidar. Porque eu sempre tive que me impor muito por medo. Eu sempre me impus assim, eu tenho medo disso, porque assim, todo mundo sabe que personal tem uma figura muito distorcida na mídia, né? Personal, né? E eu nunca quis estar nesse papel. De ser aquela pessoa malvada? Não, de ser aquela pessoa que, personal, você viu, fulano trocou marido por personal, Sim. Personal, tal. Eu sempre quis ser uma figura que prega saúde, longevidade e respeito. Então, eu já tive de tudo. No início, as minhas primeiras alunas, Val, Cat, elas vão lembrar, elas se intitularam patinetes. E isso levou ao meu público ser 100% mulheres nesse período aí. As patinetes. E aí as minhas escolhas também levavam a isso. Não era a intenção, eu nunca tive a intenção de trabalhar só com mulheres, mas tudo levava para isso. A camiseta era branca com rosa, elas se intitularam patinetes, e aí foi. Aí, com o passar do tempo, eu fui aprendendo e fui começando a... Não, peraí, meu público tem que abranger todo mundo e tal. E eu fui querendo aprender a lidar melhor com essas mulheres e me impor mais com os homens para estar trazendo esses homens ali. E aí começaram a vir os casais. Vinha o marido com a mulher só, às vezes, porque é muito ciumenta, meu marido não vai sozinho, não. Aí vinha, de repente estava a família toda, ou de repente... Então, eu tive que... É um processo. Eu falo que a assessoria é um processo. Eu aprendo muito com os alunos e pego um pouquinho de cada um, e eles acham que eles estão aprendendo comigo, eu aprendo muito mais com eles. E hoje, eu ainda trabalho como personal, mas todo o meu trabalho de personal é voltado para fortalecimento, para a corrida, sempre voltado para a corrida. Eu acredito no ditado, sim, que quer dizer que democrático em questão financeira. Porque hoje o entendimento, se você não tem como pagar uma assessoria, você tem como estudar, você tem como buscar informação. Tá aí na rede, né? Todo mundo fala que a corrida virou modinha. O que eu digo que virou modinha é a comercialização dentro da corrida. Caramba, quando eu comecei a correr, eu usava um aplicativo no meu celular que não tinha como colocar português, por exemplo.
E aí eu só me guiava pelo GPS ali mesmo, e tinha vez que saía sem e estava tudo certo. O meu tênis de ir para a academia era o mesmo que eu corria na rua. Sofri muito com isso? Sofri, beleza. Mas hoje, vamos lá, o que é que virou modinha? Um tênis para iniciante custando R$500. Sou contra. Isso, para mim, é modinha. Eu acho... tem muitas pessoas usando porque está todo mundo usando, comprando porque está todo mundo comprando e deixando de lado porque não tem para comprar. Não é bem assim. A corrida precisa, sim, voltar a essa raiz da democratização. Nós temos valores muito abaixo disso. Nós temos que esquecer um pouco do marketing, porque, como virou modinha, é claro que as indústrias vão cair matando para poder ganhar em cima disso. Isso, para mim, é modinha. A corrida, não. A corrida é uma moda que veio para ficar, é uma moda muito boa. Basta a gente saber como lidar. Eu tento levar o máximo de informação possível dentro das minhas redes sociais para o aluno entender que ele não precisa ter um tênis de R$1.000 para ele correr. Para começar. E nem para continuar. Gente, eu já fiz ultramaratona com um tênis de R$200 que a mídia, a indústria diz que é um tênis para iniciante, que é um tênis para correr abaixo de 10 quilômetros. Eu fiz 50 quilômetros com ele e terminei muito bem, obrigada. Então, a gente tem que aprender a diferenciar o que é realmente necessário, essencial, do que é consumismo. E no meio nosso da corrida, o consumismo está bem aqui. Ó. A gente tem que aprender um pouquinho aqui. Eu gosto muito quando os meus alunos chegam em mim para me perguntar, Paty, olha, eu estou começando, eu estou com tênis de academia. Você acha que qual tênis eu devo comprar? E aí eu corro lá, dou uma olhada no que está tendo no mercado ali de valor acessível e eu falo, olha, você tem essa opção mais barata e você tem essa opção mais cara. E aí chegou um ponto também do CrossFit, né? Você falou aí da pandemia. O CrossFit eu tive uma experiência muito bacana, que se tem uma coisa que eu costumo dizer nessa vida que a gente tem que ser, é grata. E aí eu fui convidada por hoje, é um amigo muito querido, o Júnior, né? Mente aberta, né? Mente aberta, quando ele me convidou para fazer parte do Team Crawl. Mente aberta também. Sim, eu tinha esse preconceito. Eu falo porque eu tinha. Então, quando o Júnior me fez esse convite ali, de eu estar fazendo parte do Team Crawl, eu meio que, ai, caramba, será? Tal, mas fui. E isso me abriu muitas portas, porque estar dentro da Crawl, comandando uma turma de corrida dentro do CrossFit, com a evolução que a gente teve com esses alunos, foi uma experiência muito bacana para mim e para os alunos de CrossFit, e eu acho que para o Júnior e para todo o time também. Então, só para explicar aqui o contexto, é que tem todo o pessoal fala muito do CrossFit, né, fora do box, digamos assim. E a Patrícia, eu lembro, porque eu vivi esse momento muito perto dela, de falar, ai, não sei e tal, não sei se eu quero estar dentro, né, do box. E aí acabou que ela se permitiu, né, Patrícia, fazer algo diferente, aceitar essa proposta, essa oportunidade. E realmente foi muito legal. A gente viveu uma fase mágica ali, né? Foi muito bacana. Foi um divisor de águas na minha carreira, assim, porque estar dentro da Crawl me abriu muitas portas, a visibilidade aumentou, né, e tal. E eu sou muito grata ao Júnior por essa experiência. Foi uma experiência fantástica. Até hoje eu tenho muito carinho pelo box. E pra gente que era aluno também, sim, era algo que agregava muito, assim, sim, né? Eu fiz amizades incríveis, é muito bacana, experiência fantástica. E aí você se preparou, né? Você estudou, ficou cada vez mais técnica, formou uma assessoria de corrida, resumindo, né, até aqui, formou, elaborou, ofereceu ali um serviço, né, de assessoria de corrida. Hoje você tem um grupo de corredores que você treina, né? Vocês vão para diversas provas no Brasil inteiro. É muito legal a turma, a comunidadezinha ali de corredores da Patrícia. É uma comunidade bem coesa mesmo. E ela leva essa galera para correr no Brasil, né? Várias provas, vários percursos, várias quilometragens. E a última você foi sozinha, né? Ninguém conseguiu te acompanhar?
Como é que foi essa história? Porque assim, eu tenho o calendário da assessoria e tenho o meu calendário, né? Eu falo que hoje em dia, para mim, o maior desafio é manter em ordem a agenda da assessoria, conciliar com minha agenda de treinos. Porque você corre e você treina, né? Isso. Então, assim, hoje em dia, o meu desafio é driblar todos esses empecilhos do dia a dia, porque, né, assessoria, casa, filho, alunos, academia, que eu também ainda atendo como personal, e os meus treinos. E eu costumo dizer que... E aí veio essa ultra agora de Maceió. É a minha segunda ultra depois da assessoria. Ultra são quantos quilômetros? Ultra é qualquer rodagem acima de 42 quilômetros. Que é a maratona, né? Maratona são 42 quilômetros e ultra... 195 metros, isso. Uhum. E aí tem ultramaratonas que chega a durar 7 dias, né? Meu sonho é a de 100 quilômetros, que já está aí no calendário. Nossa. Já. O marido chega ali, vocês vão ver, né? É porque, assim, treinar para uma ultra não é treinar corrida. Treinar para uma ultra tem dias que eu vou sair da minha casa e eu vou ter um treino que dura 3 horas. Só correndo, fora a outra preparação, do fortalecimento, da alimentação. E não dá para você fazer sozinha, né? Não dá para fazer sozinha. E aí, a ultra surgiu na minha vida através da Arlete. A Arlete é uma querida, foi a primeira mulher na minha vida que eu vi realizar uma ultra. Eu estava fazendo um revezamento com amigos e ela estava fazendo essa prova sozinha, que era 24 horas solo. E aí, quando ela finalizou a prova, eu tenho que contar esse detalhe, porque eu sempre conto. Né? A Arlete finalizou as 24 horas e eu fiquei assim, olhando para ela. Assim, sozinha? Sozinha. Aí era no Parque da Cidade, em Brasília, e eu bem assim, olhando para ela. Aí eu lembro que finalizou, a gente começou a correr 7 da manhã do sábado e finalizou 7 da manhã do domingo. Só que eu estava com a galera revezando, e ela não, ela sozinha. E aí, quando finalizou, ela cruzou o pórtico e fez assim. Aí, no que ela fez assim, eu olhei para o meu marido e falei assim, amor, ela está passando mal, ela está pedindo um banco, ela quer sentar, alguma coisa, gente, pelo amor de Deus, alguém ajuda. E aí veio um pessoal correndo de longe, veio um rapaz e entregou alguma coisa para ela. E eu olhei assim, eu não tirava o olho dela, porque eu achei incrível aquilo. E aí ela me pega um batom vermelho, abriu e começou a passar. Aí eu encostei, eu falei assim, não. Aí ela, eu não posso ir pro pódio feia, porque ela tinha sido a primeira. E aí eu virei para ele e falei, eu quero fazer isso. Peraí, ela correu sem parar? Sem parar. 24 horas. Foi isso mesmo que você entendeu. E ela terminou pedindo um batom vermelho. E aí eu lembro... A Patrícia achando que ela estava morrendo, lá pedindo ajuda. E aí eu encostei nela e eu falei horrores. E aí a minha equipe foi pro pódio também, mas eu não estava interessada no meu pódio, eu estava interessada naquela mulher. E aí eu cheguei nela, conversei, e já virei fã, e já comecei a stalkear ela nas redes sociais e tal. E aí no ano seguinte eu tive que convencer ele que eu queria fazer essa prova. E aí ele, não, eu não vou te dar apoio não, você está doida? Não sei o quê. Aí eu falei, não, então eu vou menos, eu faço 6 horas. E ele, a gente pensa, não sei o que e tal. Aí eu lembro que eu fui fazer a minha maratona. Quando eu cheguei, eu não tinha feito inscrição para essa ultra. E eu queria muito. Aí Deus, o universo conspira, né? Aí um amigo ligou e falou assim, Paty, seguinte, estou inscrito na ultramaratona lá, 6 horas solo. Não vou, não. Tem uma festa no dia, eu lembro que ainda foi apelidada, era Cilada Bino. Esse amigo largou a corrida para Ipangandaia e me deu a inscrição. E eu falei assim, nossa, amor, ganhei a inscrição, vou ter que ir. E eu fui. E eu fui pensando muito na Arlete, muito mesmo, assim. Falei, caramba, e ela já é mais madura, né? Porque, assim, olha, o público do atletismo, dos velocistas, são mais novos. Mas, para o público ultra, eu estou na idade exata de estar ali começando, sabe? Então, ela já é bem mais madura e tal. E eu fui pensando muito nela. Quando eu cheguei no estacionamento do Parque da Cidade, onde eu correria as minhas 6 horas solo, minha primeira ultra,
A primeira pessoa que eu vi no estacionamento com uma bicicleta foi a Arlete, porque ela é triatleta, tá? Nossa. E aí ela estava com a bicicleta e eu olhei de longe, eu falei para ele, amor, Arlete. E eu desci desse carro assim, e Arlete, Arlete. Eu pensei que ela ia fazer a prova, né? Aí eu falei assim, Arlete e tal, você lembra de mim? Eu vim fazer aí às 6 horas por causa sua. Eu queria fazer mais, mas meu marido não deixou. Aí ela, poxa, que legal, super, sabe, assim, acolhedora. E aí ela, não, eu não vou fazer esse ano, eu tô lesionada, tal, mas olha, eu vou estar aqui torcendo por você, eu vou ficar aqui. Aí eu, né, só de ter visto ela já me deu um gás. E eu fiz essa prova, e quando eu finalizei, eu fui campeã dessa prova. E quem estava lá me aplaudindo na hora de entregar o troféu? A Arlete, gente, eu olhava para ela assim e falava, não, eu não estava assim, não acredito que eu fiz uma ultra. Não, eu não acredito que a Arlete está aqui, eu pensava comigo, né? E ela estava lá torcendo por mim, na hora de entregar meu troféu, ela estava lá. E aí ela virou minha amiga da internet, assim, a gente se fala, sempre que eu vou fazer uma prova, ela vai lá, ela curte, ela comenta, e até hoje... Eu não fiz costume, não. Quando eu vejo comentário dela lá, eu olho assim, aí ela, Paty, mas eu nunca ganhei prova igual você, eu não me interessa. Aí ela virou... Que legal. E aí, depois disso vieram outras ultras, né? Eu tenho outras pessoas que eu sou mega fã, super me inspiro. Em Brasília, a gente tem a Ellen Deluque, que é a nossa maior ultramaratonista, né? Campeã também sul-americana. Então... Tem outras mulheres, sim, que me inspiram muito. A Arlete, eu falo com muito carinho dela, sim, porque foi a primeira. E aí, seguimos. Eu tive muitos desafios, comecei a selecionar bem melhor, porque começou a se tornar muito difícil essa rotina do treino para uma ultra. Ela suga bastante e a gente tem que tirar tempo para isso. E a gente acaba tirando tempo de coisas que a gente gosta muito. A vida social, a gente vai drenando. A gente vai drenando e vai tendo que fazer escolhas. E a ultra é a escolha diária. Não é difícil ir lá e fazer uma ultra, é difícil se preparar para ela. A gente se torna ultra na preparação. E aí, minha primeira ultra fora, em outro estado, foi essa de Maceió, a mais recente. E eu me preparei muito para ela e foi a prova que eu mais tive apoio da família, que eu falo que é o primordial. E para fazer uma prova bem, você precisa, primeiro, estar treinado, uma ultra. Você precisa estar treinado, você precisa estar bem nutrido e você precisa estar bem com o seu meio social. Eu costumo dizer que se você tiver uma briguinha com o seu vizinho, corre lá e faz as pazes antes da ultra. Porque na hora, tua cabeça torna tudo aquilo que era pequenininho bem grandão. E você pode quebrar por conta do psicológico. Você pode estar treinado, mas o seu psicológico te quebrar porque você não está bem com alguém. Então, assim, tem que estar tudo orquestrado. E aí... Não é só o corpo, né? Não. Qual é esse processo de equilíbrio emocional também? O equilíbrio emocional, eu costumo dizer que é o seu meio social. Então, assim, todos os problemas que eu tinha antes, aquelas coisinhas pequenininhas do dia a dia, eu tento trazer todo mundo para perto de mim. Olha aqui. É mostrar a sua sensibilidade, a sua fragilidade, é mostrar. Então, teve dias de eu estar muito cansada por conta do treino e eu virar para ele e falar assim, olha, preciso de ajuda. Eu não estou legal, eu preciso treinar amanhã e eu ainda nem recuperei do treino de ontem. Você pode me ajudar? E, assim, o mais difícil para a gente, mulher, é pedir ajuda. É dar o braço a torcer de que a gente não vai sozinha, não vai. Numa ultra não tem como. Mulher... apesar de falarem que a corrida é solo, mas numa dessas, assim, se você não tiver uma equipe te apoiando ali, né? Uma estrutura equipe, por trás... É uma equipe, sim. Eu tive parceiros incríveis e a minha família junto. Você se autossabota, às vezes? Muito. Só que, assim, eu luto contra isso. Eu costumo me autossabotar no que eu vou contar agora, olha. Eu treinei bastante e fiz uma prova teste. E eu sempre tinha isso de comigo, assim, minha mãe tinha ido lá numa corrida que eu nem me considerava corredora ainda, e depois disso minha mãe nunca tinha assistido uma prova minha, nem minha mãe, nem meus pais, nem ninguém. Nunca tinha visto eu chegar em uma prova, nunca tinha visto eu ser campeã em uma prova.
E eu carregava isso comigo, assim, e ali o agir de Deus é fantástico, né? Porque eu tinha uma prova-teste antes dessa ultra. E essa prova-teste seria em Brasília, o último treino longo, né? E seria uma semana antes da minha ultra. E seria 42 quilômetros a maratona de Brasília, na qual eu queria encaixar a suplementação. Então, eu não estava ali para buscar pódio. Eu estava ali para fazer teste na suplementação, né? da ultra. E o que aconteceu? Eu estava muito bem e acaba que eu estava ali a trabalho também. Eu estava com estrutura montada para os meus alunos que estavam participando dessa prova. E nessa semana anterior, 2 semanas anterior à minha prova-alvo, meu filho adoeceu, meu marido adoeceu, e todo mundo pegou doenças virais. Meu filho teve H1N1, meu filho teve influenza A, influenza B. E eu falei, poxa, eu vou ter que cuidar, é meu filho. E eu estava ali, e por trás super cuidando da minha imunidade. Porque eu falei, se eu adoecer, já era a prova. Sim. Só que o seguinte, na última semana que o quadro piorou, eu não consegui treinar. Eu virava e falava, poxa, eu estou muito cansada. Meu filho com febre, eu indo para o hospital, eu indo trabalhar. E eu conversei comigo mesma e falei, olha, tudo que eu deveria fazer, eu já fiz. Não é essa última semana que vai sabotar todo o meu planejamento, todo o meu treino, toda a minha preparação. Então, eu fui para essa prova-teste em Brasília. Meus pais estavam lá. Foi na semana do meu aniversário. Sim. Todo mundo foi assistir a minha prova. E eu tinha 2 torcidas organizadas. Tinha meus alunos que fizeram distância menor, me gritando, e tinha a minha família torcendo. Aquilo ali para mim. E eu peguei pódio. Fui a primeira na minha faixa. Então, assim, eu fiquei mega feliz porque era treino, peguei pódio, estava a minha família lá. Então, acaba que todos os meus nós emocionais se desfizeram ali. Meu filho já estava se recuperando. Partimos Maceió. Te deu um gás, então. Me deu um gás. E ver os meus alunos ali cumprindo também maratona, meia maratona, se superando, aquilo ali para mim enche, me carrega. E aí, cheguei em Maceió. Aí vem a questão da sabotagem. Sim. Quando eu desci do avião no aeroporto de Maceió, que veio aquele bafo quente da cidade, eu virei para ele e falei assim, acabei de mudar os meus planos. Eu só quero completar essa prova. Só quero chegar viva. E lá atrás, eu treinava e falava assim, eu quero estar entre as 3 primeiras. Eu saí daqui pensando isso. Eu quero estar entre as 3, não me interessa. Pelo menos em 3º lugar. E aí, nesse momento que eu cheguei lá, eu me sabotei. Eu falei, eu só quero chegar viva. Meu Deus, que lugar é esse? Eu era a única mulher de fora. E aí, fui para essa... fui buscar o kit e super preocupada. E quem me conhece sabe que eu fico muito tensa numa prova, fico muito tensa pré-prova, e aí eu já comecei a ficar quietinha. Eu fico introspectiva. E aí eu fiquei no hotel me hidratando, me cuidando, perna para cima, não queria comer nada diferente do local, só o que eu já estava acostumada, e já fiquei bem nervosa. Eu fico bem nervosa. E eu, caramba, que é muito diferente, tal, medo de me perder. E veio vindo os medos. Sim. Eu abri porta para os medos desde o momento que eu desci do avião. Cheguei na prova no domingo. Aí eu comecei a fitar todo mundo, né? Assim, cara. Aí eu estava indo no banheiro, passei por uma moça e virei para minha filha, e todo mundo já me ajudando ali, né? Minha filha com minha bolsa aqui, meu filho dormindo no carro, ele pega uma coisa, pega outra para mim, porque é um arsenal que a gente leva, a gente suplementa correndo, né? Então eu preparei tudo, deixei uma agenda com tudo escrito, a minha filha ia de copiloto e ele de piloto. E minha filha atrás de mim. Aí quando eu vi umas moças assim, eu falei... Aí minha filha, o que foi? Você viu? Ela tá com o número de ultra. Ela vai correr solo. Aí minha filha, mas o que você fez assim? E eu, porque elas têm cara de que corre pra caramba, né? E eu super respeito as mulheres que fazem ultra. Atletas top, né? Porque eu sei quão é difícil. E elas é do local, então eu chego respeitando. Nossa, né? E aí, a largada atrasou.
E eu nunca fiz uma ultra saindo mais que 5 horas. E lá clareia muito cedo, então deu 5 horas, 5h15 já estava de dia. E eu me assustei, eu falei, meu Deus do céu. E eu comecei a ficar muito nervosa. A largada foi 15:06. Quando largou, essa moça que eu estava com medo, ela, pum, saiu assim na loucuragem. Minha estratégia não era essa. Minha estratégia, opa, vou sair aqui, né? Vou aquecendo, né? Constância e tal. E fui. Aí, a todo momento, eu ali em segundo, terceiro, tinha uma moça que estava... Só que eu percebi, era a primeira ultra dela, então eu já percebi as falhas que eu cometi na minha primeira ultra, ela estava cometendo. Então, eu deixei. Quando ela me passava, ela ia para a segunda, eu deixava. Não, minha estratégia é essa, fui. Então, os primeiros 20 e poucos quilômetros da prova, eu fui ali me mantendo em segundo. Logo, ela, né, ficou para trás e eu me mantive em segundo. E aí eu me lembro quando a gente chegou 20 e pouco quilômetro, 25 por aí, eu avistei a moça do primeiro. A que saiu correndo na frente. Isso, aí eu virei para ele e falei assim, sem acreditar, amor, é a moça do primeiro. Aí ele falou assim, e ele dirigindo e eu aqui correndo, né? Eu te falei que ela estava perto. E eu, não, mas eu não quero ultrapassar ela, não. Porque se eu ultrapassar ela, lá na frente ela vai me ultrapassar. Ela é daqui, ela conhece a região. E quando ela me ultrapassar de novo, eu vou quebrar. O meu psicológico vai quebrar. Falei bem assim para ele. E aí fomos nos aproximando dela. E eu não quero ultrapassar ela. E eu me boicotando assim, não, eu não tenho capacidade para ultrapassar ela. Eu não sou daqui, eu não sei o que vem pela frente. Nossa, e isso, quilômetro 20 né? E pouco. Eu falei, não, ainda tem metade da prova pela frente, eu não vou passar ela. Só que ela foi reduzindo muito. E aí eu comecei a perceber algumas coisas, tipo suplementação e tal. E eu vou continuar bem, né? Com a minha estratégia e vou esquecer ela. Se der bom. Aí eu comecei. É a minha prova preferida, porque você crava uma batalha com você mesmo. É você que decide o que fazer, é você que tem que comandar tudo ali. É muito interessante isso que a Patrícia está falando, porque e cai muito no que você perguntou para ela sobre a nossa mente boicotando a gente. Que isso acontece na vida também. E nessa prova você consegue ver isso nitidamente, né? Você tendo que mandar na sua mente. Incrível. Mais ou menos isso. Você tendo que, tipo assim, mandar os seus fantasmas embora. Isso. Né? E o que acontece ao longo da nossa vida, você consegue ver ali durante essa prova e dominar a mente. Acho que é isso, né? Isso. Você tem que dominar a sua mente. E foi a única prova que eu sofri isso na pele mesmo. Assim, acho que a insegurança de estar fora de casa, né? Me trouxe isso. E aí eu comecei a entender. Durante o processo, tudo, você vai entendendo durante a corrida o porquê do processo. E aí eu ultrapassei ela. Aí, quilômetro 26, 27. E aí amor, ela tá longe. Eu ficava preocupada, tá longe, tá perto, não sei o quê. E eu olhava para trás e vai. E segui minha estratégia. E aí eu comecei a pensar, Senhor, não foi por acaso que meu filho adoeceu, meu marido adoeceu, eu não. Eu sou a mais pisteada lá de casa, gente. Ventou frio, eu tô doente. Então, assim, eu não adoeci, eu tô bem. Não, tem que ter um porquê. E fui seguindo. E aí, quando as pessoas que estavam fazendo revezamento, porque essa prova tinha dupla e tinha quarteto também, tinha uma galera revezando no trajeto, então eu não fico sozinha hora nenhuma. Aí eu me vi sozinha com um monte de homens. Aí me vem na cabeça todo o início. Eu penso em tudo nesse processo. E aí as pessoas começaram a perceber que eu era a primeira mulher solo dos 50. E as pessoas os atletas que estavam participando do revezamento, começaram a contribuir. Começaram a parar no percurso, aplaudir, torcer. Ai, que legal. E os apoios dos atletas que estavam revezando começaram a me oferecer água, Então, ele estava comigo de apoio e eu comecei a ter uma galera. No momento que ele ficava mais para trás, o apoio de fulano, você quer água, você quer isso? E aí eu comecei a querer chorar, porque assim, eu comecei a me sentir em casa. Sim. Desde o momento que eu cheguei, eu não tinha me sentido em casa. Eu me sentia uma estranha, que eu estava invadindo o espaço dos outros. E, de repente, os atletas começaram a me acolher ali no percurso.
E começaram a torcer e começaram a bater palma. E quando eu percebi, eu virei para ele e falei assim, caramba, ela ainda não apontou. E ele, não, vai que é sua. Aí tem um momento da prova que ele teve que ir e eu segui o meu caminho. E foi o momento que eu mais fui acolhida pela galera alagoana, que foi um acolhimento assim. E aí, quando eu cruzei a linha de chegada, eu ainda não estava acreditando, assim, tipo... Eu virei para ele e falava assim, minha filha transmitiu a live ao vivo, e eu peguei o telefone, cara, eu vou falar com meus alunos, não sei o quê, mas eu desmoronei, eu peguei o telefone para falar, para agradecer, e eu desmoronei, eu engasguei, assim, e eu só virava para ele e falava, eu sou campeã dessa prova, eu ganhei, eu não estou acreditando, eu só queria estar num pódio, assim, pelo menos um terceiro lugar, para mim estava excelente. E aí eu vim, ganhei em primeiro, fiquei muito feliz. E a maior batalha foi com o meu psicológico a prova inteira. A prova inteira eu desacreditei, assim. E deu. Foi excelente, incrível. Foi uma experiência assim, maravilhosa que eu quero levar para a vida, porque foi muito desafiador para mim, treinar para essa prova. E a pergunta que não quer calar... E a próxima, qual vai ser? Nossa, tem tantas próximas, coitado, né, do amor? Wesley ali. Não, mas a próxima não é ultra, não. A gente está partindo para o Rio de Janeiro no final do mês, mas vai ser maratona. Essa eu vou com o são coração... só 42 quilômetros. São só 42 quilômetros. Não consigo correr nem uns 2 desses 42. Essa minha realização vai ser a realização de um aluno, que é 2 alunos, vai ser a primeira maratona deles. Eu falo que nós vamos lá para buscar esse objetivo. Claro que eu vou buscar lá o meu melhor também, né? Mas eu estou indo também a trabalho além de correr. Então, eu fechei o ciclo da maratona. Como treinadora também. Estou indo como treinadora. Então, fechei o ciclo da ultra, já estou me preparando e, sim, já estou escolhendo outra ultra. Sim, porque a ultra não é igual a prova de 5 quilômetros que a gente escolhe ali, se prepara rapidinho. Não, a ultra tem um processo todo. Então, é um ano ali, né, de preparação, meses ali, de preparação. Meses. Ai, Paty, muito legal. A sua história realmente ela é muito interessante. Inspiradora. É muito inspiradora. Mostra pra gente, eu acho que várias coisas, assim, sabe? Que a gente tem que correr atrás dos nossos sonhos, dos nossos objetivos, ainda que esses sonhos, esses objetivos, eles não sejam padrãozinho, digamos assim, né, de mulheres, porque você mesma relatou, né, que muitos momentos, assim, você estava desenquadrada, talvez, né? Você está numa função que não tem tantas mulheres, né? Executando ou exercendo. Mas é muito legal, eu te admiro muito, porque eu sei que você é mãe, uma super esposa, né? Cuida da casa, então ela faz tudo, faz bolo. E é uma super treinadora. Os pratinhos caem, mas como a gente consegue fazer tudo isso? Não, eu costumo dizer que a gente não dá conta de tudo. A gente segue tentando. E assim, olha, um recado, aproveitando a deixa, isso aí que você falou, um recado para as mulheres. Porque ao mesmo tempo que o meu público maior hoje é 60% mulher, vamos dizer assim, ao mesmo tempo que eu recebo essa enxurrada de eu quero fazer alguma coisa, eu quero começar a correr, eu quero emagrecer, me vem, mas eu não tenho tempo. Gente, é generalizado isso daí. É o que eu mais escuto dos alunos. Dos alunos que querem entrar para a assessoria. Eu não tenho tempo. Então, assim, eu falo, não, você tem tempo, só não é sua prioridade. Quando a gente coloca assim, eu preciso ter uma prioridade na minha vida. Eu preciso estar bem para cuidar de todo o resto. Eu preciso ter 1 hora para mim, para o meu bem-estar, que vai me proporcionar dar conta de todo o resto. Onde que isso caiu mais a ficha para mim, assim, poxa, eu estou no caminho. Foi quando eu sofri o infarto. Você é dessa época também, né? Sim. Eu sofri um infarto. Incrível essa história que ela não contou. E aí, durante esse processo que você se vê... No final de uma corrida, não foi? Não. Eu estava me preparando para uma corrida, mas não teve nada a ver, nada relacionado com a corrida. E eu só sobrevivi porque eu já era atleta. A gente acaba se condicionando a passar por coisas que a gente não sabe que vai passar. Sim.
a gente meio que se prepara, a gente precisa ter o nosso corpo como um tanque de guerra. Ele precisa estar preparado para criar nossos filhos, para passar por emoções, para passar por traumas que a gente não sabe, né? E aí, quando você se vê, eu já tinha descoberto essa paixão, eu já era treinadora, eu já treinava, eu já tinha feito uma ultra, eu estava me preparando para a ultra mais desafiadora, para a maratona mais desafiadora da minha vida, que foi a Serra do Rio do Rastro. Eu estava em processo de preparação para ela. E aí, de repente, te tiram o teu chão. Que eu acordo 4 da manhã, 5 da manhã, eu estou na rua já trabalhando. E aí, de repente, eu não sabia quando era dia, quando era noite, porque eu estava na cama de uma UTI, no leito de uma UTI. E não tem janela, então você não sabe quando é dia, quando é noite. A única coisa que eu pedia era: Senhor, eu quero voltar, pelo menos, para um quartinho que tenha uma janela e eu saiba quando é dia. Então, uma vitória é uma liberação de sair da UTI para ir para um quarto, para você ver uma janela. Eu me lembro o dia que eu cheguei no quarto e eu vi o sol nascer. E eu prometi para mim mesma, eu falei: mas nunca eu vou ter preguiça. Porque a gente tem, todo mundo tem. E a gente precisa diferenciar quando é preguiça e quando realmente é cansaço. E aí, nesse dia, eu vi o sol nascer, depois de alguns dias na UTI, ele comigo, e eu vi o sol nascer e eu falei assim: mas nunca eu vou ter preguiça de levantar para cuidar de mim, porque eu só sobrevivi porque eu cuido de mim. Eu tenho um coração forte e ele resistiu. Só por isso que eu saí da UTI, viva. E aí, a partir daí, todas as vezes, nessa preparação para a ultra, quando eu estava muito cansada, eu levantava e falava assim: ai, amor. E ele tem me acompanhado nos trabalhos da assessoria também. E eu: ai, que preguiça. Rapidamente eu já me corrigia: opa, preguiça não. Eu não estou com preguiça, Senhor. Eu estou cansada, muito cansada. E tudo que eu preciso é de um diazinho para descansar. E aí eu vou voltar com as baterias renovadas. E é sempre assim. Eu mudo a forma do que eu estou pensando ou falando, porque eu prometi para mim que eu queria estar bem para cuidar da minha família. E a gente precisa. Aí, se você não se priorizar ali para ter um tempinho para te dar mais saúde, você vai ter que ter um tempo para cuidar da doença. E só uma coisa que eu gostaria também de chamar a atenção, né, de pontuar, é que a gente acha que a gente faz exercício para ficar com o corpo saudável, mas, na verdade, é aqui que... O corpo é consequência. O que mais trabalha, eu acho que o que a gente mais vê o benefício é aqui. Né? Dentro para fora, como exatamente. Então, assim, sigo aqui, né, só confirmando o que eu sempre falo, que esporte, exercício físico é vida, né, Paty? É qualidade de vida, é saúde, que a gente tem que realmente ter um tempo para isso, porque faz bem, né? A gente tem uma vida muito diferente quando a gente está praticando exercício. As prioridades são outras, e correr não é só correr. Agora vocês entendem porque eu falo isso? Eu sempre uso essa frase: não, a corrida não é só corrida. É só a ponta do iceberg, né? Mas parabéns pela sua resiliência, pela sua determinação, né, em seguir sempre seus objetivos, identificar seu propósito, em escolher e definir suas prioridades, né? Parabéns, e que seja a primeira de muitas, e que você continue inspirando a gente, muitas outras pessoas, né, Luciana? Isso, você realmente é inspiradora. E foi um prazer te conhecer. E te dizer também uma coisa que eu percebi nessa nossa conversa, que você assim, valoriza o pódio, mas o seu olho brilha quando você fala do processo, sabe? O seu olho brilha quando você fala que você superou uma ideia mental que você estava tendo e você foi lá e venceu aquilo. Então, eu senti a emoção nas suas palavras quando você falou desse processo todo que você viveu, e aí, no final da frase você fala: e eu peguei o pódio. E, assim, é vitorioso você estar no pódio, você ter um troféu, mas você valoriza muito tudo.
E é muito bom. E quando você fala dos alunos também, eu tenho certeza que são privilegiados de ter você como professora. E obrigada, né, por você ser professora, né, e estar ajudando outras mulheres a verem isso e abrir a mente de outras tantas, né? Né, Luciana? Né? Abrindo os olhos de outras mulheres. Então, eu tenho certeza Vamos que... correr com a gente. Pois é. E é uma coisa muito, assim... Eu até anotei uma frase aqui, uma pergunta... Quais são os primeiros passos para começar a correr? Os primeiros passos. Porque, assim, a gente olha para você... A gente olha para você e a gente fala... Como você mesma falava, tá? Não me julgue. Eu nunca que vou chegar assim... Eu não sou capaz. Então, assim... Eu quero só... 100 metros, para mim, é a vitória da minha vida. Porque subir uma escada sem... É a vitória. Então, assim... Fala para as mulheres sedentárias, concluindo aqui, para as sedentárias, para as mulheres que fazem muita coisa, mas não cuidam do tanque de guerra delas. O primeiro passo que eu costumo dizer é exatamente o respeito com o seu templo, com o seu corpo. Por quê? Pensa aí na sua cabeça, porque é falta de respeito perguntar a idade de uma mulher, tá? Pensa aí quantos anos você tem. Desses tantos anos que você tem, quantos anos deles você correu? Aí é para responder? Nunca. Nunca. Como que você vai começar correndo amanhã? Aí você chega na minha aula amanhã e fala... Aí eu pego e falo, vamos correr. 2 quilômetros, que seja 1 quilômetro. Ninguém começa a correr correndo. E isso foi libertador quando eu descobri. Foi ela que me ensinou. Ninguém começa a correr correndo. A gente não corre 2 quilômetros contínuos correndo os 2 quilômetros contínuos. A gente começa respeitando o nosso corpo e condicionando ele a estar em uma nova posição aonde a gente pretende chegar. Ninguém chega aqui em cima, a gente subiu uma escada. Ninguém chega aqui em cima dando um passo só. A gente deu vários passos para chegar aqui em cima, né? Com a corrida também é assim. É um processo. A gente ensina o nosso corpo e condiciona o nosso corpo estar na posição que a gente pretende que ele esteja daqui 10 anos. Como é que você quer estar daqui 10 anos? Beleza, vamos começar a dar o primeiro passinho hoje? Você começa caminhando. Eu não tomo esse café aqui sem açúcar. Beleza. Você coloca 2 colheres? Vamos colocar 1,5 amanhã? Depois da manhã, vamos colocar 1? E aí vamos reduzindo. Você não precisa se cobrar. É a autocobrança. A gente precisa de respeito. A gente precisa respeitar o momento que a gente está, por que a gente chegou ali daquela forma e beleza, até aqui. O aluno chegou para mim, agora sim, Paty, eu pretendo sim correr. Beleza, vamos começar. Eu vou te ajudar, mas a gente não vai começar correndo. A gente vai começar te ensinando como é que corre. Isso envolve tudo, né? Pelo que eu percebi. Envolve a questão da alimentação, a questão do psicológico também. E você sabe o que é mais bacana? Eu tenho vários alunos que gostam de uma social, né? E aí, esses alunos... eu tenho até aluno homem também que começou... Ai, Paty, eu quero perder essa barriga de cerveja aqui, tal. Eu não começo falando assim, você tem que parar de beber. Não. A corrida vai moldando a gente. E aí, o que eles começaram a relatar para mim? A gente tem treino terça, quinta e sábado. Sendo que no sábado é 6 da manhã. E meus alunos curtiam um happy hour na sexta. O que eles começaram? Eu tenho alunas que treinam com os maridos. Paty, eu não estou entendendo fulano. Fulano não quer mais tomar uma cervejinha na sexta porque vai correr no sábado. Paty, eu não estou mais conseguindo beber o tanto que eu bebia antes. Eu bebo 2 e para mim está tudo certo. E aí os resultados começam a vir. E aí as prioridades começam a ser outras, não porque eu impus, não porque uma nutricionista impôs, mas porque eles vão aprendendo a escolher, porque o benefício que eles estão tendo com a corrida, a endorfina, a dose de endorfina que eles estão recebendo com a corrida é muito maior do que a dose de alegria que a bebida está dando ali no momento. Eu não sou contra, tá, gente? Uma social, até bebo umas com os meus alunos de vez em quando, mas tudo com moderação, e eles acabam aprendendo isso também, a fazer escolhas no momento certo. Essas escolhas passam a ser mais saudáveis e aí vai virando um ciclo. E aí uma coisa vai mudando a outra. E aí vira aquela espiral positiva, né? Isso. Quando você vê, você está... E quanto tempo para a pessoa ter esse... Porque a gente sabe que existe um tempo para você criar hábito em alguma coisa, né? Alguns dizem 21 dias, outros 40. Na tua opinião, quantos dias para quem não faz nada começar a ter esse prazer
de fazer? Eu não acredito nessa de tempo, tá? De 21 dias para o hábito, eu costumo dizer. Eu já leio muitos desses livros de hábito. Eu gosto muito de impor esses desafios, tal, mas eu acredito na individualidade de cada um. Eu tenho alunos que demoraram 3 meses para correr 10 quilômetros. Eu tenho alunos que levaram 1 ano para correr a mesma distância. Eu tenho alunos que passou por vários processos no decorrer. Então, eu falo que depende da individualidade. Mas o que eu mais cobro é a constância. A corrida, ela exige constância. Cara, se tu tem 3 treinos na semana, você não conseguiu fazer o de terça na terça, vai lá e faz na quarta. Você precisa ter essa constância, você precisa seguir o volume que eu estou falando para você ali, que comprovado cientificamente vai te fazer evoluir. Então, eu acredito na evolução através da constância e que o tempo não é o mesmo para todos. Eu, por exemplo, eu corro desde 2013. Olha quando eu comecei a fazer ultra. Então, assim, olha quanto tempo eu levei para engrenar na corrida, que eu comecei lá atrás, mas eu fiquei depois quase que 1 ano, 8 meses sem correr. Eu tive o meu tempo. Tem gente que começa na corrida, com 3 meses está se destacando horrores. Verdade. Então, a gente precisa entender a individualidade. Eu falo para os meus alunos, a assessoria é em grupo. A gente se reúne em grupo, a gente faz o aquecimento, a gente faz o resfriamento. Mas a planilha, o treino principal, é individual. Eu monto a planilha de acordo com a individualidade, com o objetivo e com o condicionamento que o aluno está no momento. Então, assim, não é porque você está lá junto comigo que você vai fazer o treino junto comigo. A gente está reunido ali para compartilhar dessa energia e para se dar força e porque é uma assessoria. E a assessoria é isso. Mas o teu treino é você, com a sua planilha, com a sua evolução e com o seu objetivo. E eu falo, alcançamos o objetivo, vamos traçar outro. Porque a gente não é ninguém sem um objetivo. Se o teu objetivo é emagrecer, eu não te contrario. Vamos embora, mas lá na frente você vai descobrir que não, que você conquistou algo muito melhor do que emagrecer. E é assim que funciona. Não se prenda a números e a estatísticas. Não é porque todo mundo faz que você precisa fazer. Inclusive, essa é uma deixa. Não é porque eu faço maratona, eu faço ultra, que todo mundo para ser corredor precisa. Não! Se você quer correr só 5 quilômetros e você quer agregar isso na sua vida correndo 5 quilômetros, vamos embora? Você já é corredor. Vou só contar a minha experiência bem rapidinho. Eu procurei a Patrícia porque eu queria correr 5 quilômetros sem parar. E aí eu descobri que eu não precisava começar correndo, né, os 5 quilômetros sem parar. Então, a gente fazia os intervalos, né? Eu podia andar. Quando eu descobri que eu podia andar no percurso, no começo, nossa, para mim foi assim. Eu falei, eu posso andar, né? Então, foi muito bom. Assim, a gente ia aumentando gradativamente. E também descobri que a maratona, para mim, é muito difícil, mas que eu era melhor nos tiros, né? Não sei se por causa do meu tamanho. A gente vai vendo onde a gente se encaixa. Eu me divertia mais nos treinos de tiro, então você vai descobrindo, assim, né? As longas distâncias, para mim, eu acho que são mais sofridas. E aí, nos tiros, que você tinha que ser veloz e depois diminuir, aí eu me dava melhor, assim. Então, a gente encerra aqui mais um episódio do Ela Pode, hoje com a Patrícia, com a Pati Running, nossa maratonista campeã. Muito orgulho da Pati. Agradeço também a Lu, me ajudou aqui, né? A gente dividiu aqui a mesa, foi muito legal. Né? Essa participação foi bem legal, adorei. Sei de mais experiência. Obrigada. E de aprender um pouco mais com vocês. Muito bom. Obrigada, então. E obrigada pela audiência aí de quem está assistindo a gente. Espero que vocês curtam esse episódio, aprendam também, se sintam motivadas. E até o próximo episódio do Ela Pode. Até a próxima. Tchau, tchau.